Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que maravilha, que coisa linda, divina e maravilhosa, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E 19 horas, na Web Rádio Estação da Luz, nós temos o programa Estação da Luz. E hoje fazemos uma conexão direta com a Flórida, com a nossa irmã Ionara Rocha e o Luíde Rocha, que estão aí a nos presentear com a sua beleza em um trabalho de há quase 10 anos lá da Casa Espírita, onde eles trabalham. E a gente quer dar uma boa noite e agradecer a presença dos nossos irmãos Ionara e Luíde. Muito boa noite, muito obrigado, meu amigo. Que prazer grande, que felicidade estar com vocês aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Aqui, eu sei que vocês são brasileiros de Minas Gerais, que eu já falei com vocês, e aqui o pessoal diz assim, tá com a pulga atrás da orelha, né? Desde que eu falei com a Ionara, que ela me disse a oficina dos sentimentos, eu não tô com a pulga não, eu tô com um elefante atrás da orelha para saber, para ver, para vocês me falarem disso. Realmente é algo que eu estou esperando já faz um bom tempo. Então eu quero agradecer realmente de coração a presença de vocês. E como aqui é um programa espírita e a Web Rádio é uma rádio espírita, a gente vai iniciar sempre com a prece e com o Evangelho. Ionara, você poderia nos brindar com a prece e o Luiz fazer o Evangelho em um pequeno comentário, por favor? Sim, posso sim. Vamos elevar o nosso coração ao alto, agradecer a Jesus por estarmos aqui nessa noite tão especial, aonde estamos buscando conectar a doutrina espírita em várias partes, vários pontinhos de luz em cada lugar do mundo, que possamos trazer ao nosso coração a fraternidade, a caridade, o perdão, o amor, vibrações que estão acima, muitas vezes, das nossas, para que possamos nos sintonizar nessa rádio, que é a rádio do Mestre amado Jesus, e pedindo então as bênçãos dele, dos mentores espirituais, de Deus Todo-Poderoso, para que a gente comece então e inicie esse trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Luíde, adorei os pontinhos de luz, viu, pelo mundo todo. Eu fiquei vendo a terra todinha pontilhada. Você falou. Achei lindo. Diga aí, meu amigo Luíde, qual é o tema do evangelho que você trouxe para nós nessa belíssima noite? Nós vamos falar hoje do capítulo 1, o Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, amigo. Tá bom? Tá mais do que bom, mas falar do Cristo, falar em Cristo, só tem coisa de boa. Tá bom, eu vou começar com a leitura aqui do capítulo, né? Pois não. Só para a gente fazer uma parte do capítulo e depois a gente vai falar um pouco desses dois primeiros, do item terceiro do primeiro capítulo e o item quarto do primeiro capítulo. Tá bom? Tá ótimo. Ok, então vamos lá. O Cristo. Esse é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas,
Ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-la passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei toda e os seus profetas. Eu posso comentar esse parágrafo aqui? Ou... Pode. Posso? Então, então, muito interessante esse parágrafo aqui, porque aqui nos Estados Unidos a religião predominante é o protestantismo. E aqui, mesmo o protestantismo e o judaísmo, né, eles aplicam muito o exercício das coisas externas, né, o que vem falar aqui a Jesus, né? Esse foi o motivo da mudança que o Cristo fez nas leis mosaicas, né? Porque eles estavam muito interessados em expressar as coisas externas, né? As roupas, o que colocar na cabeça, o que colocar em volta do corpo, como se apresentar à igreja, o que comer ou não durante esse dia ou não. Eles estavam muito preocupados com isso. E Jesus veio, como Kardec nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mudar profundamente essas leis mosaicas. Não é que as leis mosaicas foram tiradas de lado. Ela serviu durante, né, muitos anos, 1800 anos, para educar um povo ainda, né, bárbaro e iniciante nas leis morais. Jesus veio, né, para dar uma modificada nessas leis, não mais para dar o acento ao externo, mas sim ao interno, ao coração. Por isso que ele veio trazer o Evangelho e como se nos ensinar a amar uns aos outros. E quando ele reduziu, né, os 10 mandamentos em 2 mandamentos, ele estava tentando colocar exatamente isso: o foco na reforma íntima, o foco no indivíduo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J, o pingo do J. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas aplicações e consequências. Efetivamente, de que deveria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse construir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Né? E aqui Kardec vem nos trazer a importância da palavra de Jesus. Só que nós cristãos, né, tivemos um entendimento, principalmente no começo dos tempos, de que somente os cristãos estavam certos, né? Que eles levavam com eles a verdade absoluta, né? E no princípio do desenvolvimento moral, nos 2 primeiros séculos depois da vinda de Jesus Cristo, nós vimos, né, as cruzadas e as guerras para ver quem estava certo, né? Mas não era isso que Jesus nos trouxe, né? O que ele disse, que a palavra dele em toda a terra é a palavra do amor. Não interessa a religião que você faça parte, qual o credo que você acredite. Né? Numa palavra, né, Luigi? De uma forma ou de outra, a gente quase que continuou fazendo as mesmas coisas que o judeu, de uma forma geral, também fazia, né? Lógico, com outra intenção, com mais, dentro quase que do mesmo contexto, não é isso? Mais ou menos que exatamente isso. Exatamente isso. Foi passado aos católicos e eles fizeram isso, eles achavam que eles eram dono da verdade absoluta, né? Depois foi passado aos protestantes no ano 1502, né? E agora nós vemos alguns espíritas agindo da mesma maneira, né? Sem respeito ao credo alheio, sem respeito às outras religiões e às outras crenças, né? E o espiritismo veio nos dizer
né, que a religião mundial é o amor uns aos outros, primeiramente o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E é isso que a gente ainda não conseguiu encaixar nas nossas atividades diárias como espírita, né? Ou como cristão até. Então vamos lá. O quarto e último item, né? O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar o cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o transcorrer na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Isso aqui é de extrema importância para nós, principalmente para nós espíritas, né? Para que nós possamos entender que os nossos colegas que caminham no mesmo caminho da crença moral de Deus, cada um tem o seu tempo de aprendizado da ciência divina. Tanto Kardec nos põe aqui que, né, até Jesus colocou um freio em seus ensinamentos, para que eles pudessem estar preparados, não só moralmente, mas também intelectualmente. Porque para se compreender a justiça divina, é necessário também a intelectualidade. Não só a moral, mas também a intelectualidade. E nós vemos nos dias de hoje, né, a pressão que algumas pessoas sofrem quando se dizem ateu, quando se dizem agnósticas, quando se dizem ainda não decididas na sua crença e na sua fé. E nós, como religiosos, né, a gente tenta trazer a nossa verdade em cima dessas pessoas. O primeiro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz para que nós possamos ter paciência, principalmente com a ciência, porque ela caminha lado a lado com o Espiritismo. A gente pode ver um exemplo muito importante, a gente estudar os livros dos médiuns, e a gente vê os conceitos de ciência que eles tinham lá, e depois você vai ver os estudos feitos em cima de André Luiz, e você já vê não um conflito, mas sim um passo a mais dentro dos conhecimentos espíritas, porque tinham mais de 100 anos de evolução da ciência, e os espíritos evoluídos que trabalham conosco estão também evoluindo conosco nesse planeta. São mais elevados que nós, claro, mas ainda estão num mundo de provas e expiação, aprendendo junto com a gente. Então, é um ponto muito importante. A ciência vai confirmando o espiritismo e vice-versa. O espiritismo também vai confirmando a ciência de acordo com o nosso entendimento intelectual. Então, está aí o estudo do Evangelho da noite de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço a você trazer um tema tão bonito e a coragem e o bom senso de Kardec de terminar com Cristo falando assim, tem que dar tempo à ciência de chegar, onde ela tem que chegar para tudo. É muito bom senso, é muita cabeça no lugar, né, do nosso querido codificador. Muito bom, dona Iona. E aí, vamos agora partir para uma segunda parte. Você nos falou da oficina de sentimentos. Como é que é essa oficina? Como foi que começou essa ideia? O que é que realmente trata
essa oficina? Já que a gente pensa numa oficina, é algo que vai consertar, a gente bota um carro na oficina para consertar, bota uma máquina de lavar. Então, sempre tem essa ideia de um conserto, né? Aí eu achei bastante interessante quando me falaram e eu queria um pouco mais de informação, não só para a gente, mas para todos que estão aí na audiência da nossa web rádio Estação da Luz, minha querida. Bom, eu comecei esse trabalho há muitos anos atrás, eu diria o quê? Uns 20 anos atrás, quando eu fui fazer aqui uma palestra sobre a depressão e achei que a palestra ficou não muito boa e eu notei, a gente nota aqui, muita gente em depressão também, como em todo lugar do mundo, mas principalmente por não ter a família por perto, não ter, né, a dificuldade de você se adaptar a uma outra cultura. São coisas que acontecem aqui, né? E aí primeiramente, eu abri esse grupo com a intenção de ajudar as pessoas que estavam passando por depressão. E o nome do grupo era SOS Depressão. Então, a gente se reunia, mas era mais para falar sobre essas questões da depressão. Com o tempo, a gente foi vendo que, primeiramente, o grupo em si foi crescendo e tomando uma proporção maior, e aonde a gente já não falava mais apenas de depressão, e muitas vezes das causas, né? A gente falava de ansiedade, falava do perdão, falava do orgulho. E aí nós começamos a perceber também que os homens, principalmente, não gostavam muito de ir se tivesse o nome SOS Depressão. E aí a gente viu a necessidade, viu que o grupo evoluiu para algo maior, e aí a gente resolveu dar o nome de Oficina do Sentimento. Oficina do Sentimento, por quê? Exatamente por trabalhar as coisas interiores. Então, na casa espírita, por exemplo, é muito comum você dar uma reunião do EGE, do Livro dos Espíritos, algum estudo, e de repente você sentir necessidade de abrir ali um espaço para aquela pessoa falar dela, né? Então, as pessoas às vezes criam uma necessidade de falar de um problema que ela está vivendo, falar de uma sensação que ela vive. E às vezes isso pode criar, e eu já vi muitas vezes, criar um próprio conflito no grupo, porque tem aqueles que não querem ouvir isso, que querem ouvir o estudo, né? E aí o coordenador tem que ter um jogo de cintura danado para poder, até onde que ele pode deixar aquela pessoa falar, até onde que ele tem que cortar para ir direcionar o estudo daquilo que ele programou para o estudo, né? Para não sair do rumo, né? Para não sair do rumo. Todo mundo tem essa preocupação, todo coordenador de estudo, né? Então, senão... Aí, o que acontece? Quando você abre um trabalho, um espaço para o trabalhador espírita falar dele, falar do que está acontecendo com ele, falar dos sentimentos dele, e por aí a gente ir trabalhando esses sentimentos, essas emoções. Nós temos uma regrinha, essa reunião ela é uma vez por mês, e ela é realizada de 8 às 10 da noite, e a gente senta em grupo, tá? Não existe certo nem errado, né? O que a gente quer ali é abrir um espaço para uma comunicação emocional, e aí nós não estamos ali, é diferente, tá? Nós não estamos ali para falar das palavras de Jesus, não é esse. Isso aí é nos estudos. Ali, nós temos uma regrinha que é a seguinte: você só pode falar de você. Por quê? Certo. Porque a gente começa a falar de um tema como ansiedade. Aí a cabeça nossa, por nós estarmos muito ligados ao exterior, logo a gente já pensa assim: meu marido é ansioso. Meu vizinho é ansioso. A gente tem a tendência de ver o outro ao invés de olhar para si. E na oficina é um momento de você olhar para você, para o que acontece com você. Então, se o tema é ansiedade,
como é que essa ansiedade manifesta em você. Porque a gente fala muito na doutrina espírita, em palestra, da reforma íntima, né? Então a gente diz assim, ó, temos que reformar, temos que seguir Jesus, temos que isso. Ótimo, mas como? Quais são as ferramentas que nós, dentro da casa espírita, como dirigente, podemos fornecer aos trabalhadores e aos frequentadores de como obter essa reforma íntima? De como obter, que eu nem gosto muito de usar reforma íntima, eu gosto mais de usar transformação. Como obter essa transformação? Porque a gente fala da transformação, mas a gente precisa desenvolver um mecanismo para o desenvolvimento que facilite essa transformação, essa mudança. Sim, né? Sim, porque senão o que acontece? Nós vamos começar isso, se a gente analisar muito e sermos muito sinceros, quem está à frente do trabalho espírita, nós vamos ver o que é que a gente está conseguindo em termos de transformação humana. Será que está bom? Ou será que a gente precisa investir um pouquinho mais sobre isso? Você está notando uma transformação nas pessoas? As pessoas estão realmente se transformando? Porque esse é o objetivo da vida. E esse é o objetivo da doutrina espírita, né? É a transformação moral da pessoa. Então, nós temos que... A ideia é você fornecer um ambiente para que as pessoas possam falar e aí você abrir uma conversa fraterna, sem julgamentos, né? Para que o grupo, você vai pegando confiança no grupo, as pessoas podem se abrir ou não. Tem gente que demora várias reuniões para dizer alguma coisa de si, né? Ou de situações que estão realmente perturbando, né? Uma vez a gente trabalhou o tema da vergonha, que é uma coisa muito pouco explorada, mas a vergonha, ela é um problema. Ela pode te atrapalhar e muito na vida. E como você lida com o processo de vergonha? Qual o sentimento que você tem quando alguém ri de você? Né? E como que isso aconteceu na sua infância? Como é que você passou uma vergonha, aquilo virou um trauma, né? Como que começou tudo isso? E vergonha é apenas um, né? A gente fala de vários outros assuntos que são assuntos que estão ligados ao nosso dia a dia, e aí não existe necessariamente uma ferramenta que vai funcionar para todo mundo, né? Mas ali são desenvolvidas várias ferramentas. E aí, várias coisas, olha, eu faço isso, me ajuda. O outro fala assim, olha, eu faço isso aqui, me ajuda. Sim. Nós fizemos um tema de escutar, nós demonstramos, a gente faz um pequeno exercício, sabe? A gente faz muito isso. Vamos dividir em dupla. Isso é bom. Isso. Cada um vai falar um pouquinho. Vamos aprender a escutar sem julgar, sem querer dar a solução para as pessoas. Porque escutar é uma arte, você desenvolve a capacidade de escutar. Porque na grande maioria das vezes a pessoa está falando, você já está planejando aquilo que você vai falar. E o que muitas vezes as pessoas querem é apenas serem ouvidas, né? Então, existem várias dinâmicas do grupo que a gente faz e pequenos exercícios para ir desenvolvendo isso. Teve um exercício em particular que foi muito interessante, aonde eu combinei, iam ser 2 grupos, né? E eu combinei primeiramente com um grupo, chamei eles do lado e disse assim, olha, vocês vão ouvir a pessoa, mas vocês não vão concordar, vocês vão dizer assim, ó, eu discordo, tá? Então, não concordo com você. E fui para o outro grupo e falei, olha, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre como você acha que é a melhor forma de, por exemplo, educar o filho. O que você acha que deve ser interessante, qual é a melhor forma e tudo.
Só que eles não sabiam que as outras pessoas iriam discordar deles. Sei. E aí, quando eles contaram, toda a outra pessoa disse, olha, eu discordo, eu não acho. E aquilo depois, a intenção era trabalhar e conversar sobre o sentimento que é gerado dentro de nós quando alguém discorda da gente. Isso aí aí é uma berlinda, né? Amiga, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Bem interessante. Por quê? Porque são essas coisinhas que a gente mais falha no nosso dia a dia. Dentro da casa espírita, uma pessoa não concordar com a outra gera um problemão. Então, se nós não estivéssemos aceito, ok, eu posso discordar de você e está tudo bem. Nesse ponto ali, eu discordo de você. Não há necessidade de uma reação tão automática e tão grosseira, às vezes, ou então tão cheia de mágoas. Porque, às vezes, a pessoa não fala, mas ela leva para casa uma mágoa, ela pega o telefone, ela vai ligar para as outras pessoas. Então, assim, para conviver bem dentro da casa espírita, esse trabalho da oficina é essencial. Porque isso é importante. É importante, porque ele Olha, vai... eu não sei se aí na América mas quando a gente discorda de alguém aqui na casa espírita, a gente tem um negócio assim, meu irmão, vamos rezar pro nosso irmão Tavares, ele está um pouquinho obsidiado. Exato. Vamos botar no nome de prece. Então, você falou isso, eu achei interessante. Isso devia ser uma coisa fantástica, né? Pra gente ver a reação, né? E é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Então, depois que eu fiz esse exercício, eu perguntei para as pessoas como é que você se sentiu quando a pessoa disse que não concordava com você. E as pessoas foram muito verdadeiras. Nossa, eu senti assim, meu coração disparou. Outras pessoas falaram assim, eu fiquei assustada. Outras pessoas reagiram e quiseram debater. Mas por que você não concorda comigo? Aí a gente teve que ver qual é o fundamento, de onde vem aí essa necessidade de que as pessoas têm que concordar com a gente. De onde que está vindo isso? Aí eu não sei de onde está vindo, mas eu sei que a gente tem que deixar um Voltaire nascer dentro de nós, porque o grande filósofo Voltaire tem uma frase assim, não concordo com nenhuma palavra que dizeres, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer e falar. Então tem que deixar um Voltaire nascer na gente, né? No bom sentido. E é o ego, e é o orgulho, né? De você querer que a sua opinião seja a melhor opinião, né? Então existe, olha... Kardec vai dizer, os espíritos vai dizer que os dois maiores grandes problemas da humanidade é orgulho e egoísmo. Tá? Muitas das pessoas não sabem nem definir o que é o orgulho. O egoísmo. Tá? E aí o que acontece? O orgulho é um grande problema. Mas então eu tenho que vencer o orgulho, eu tenho que vencer o egoísmo. Mas primeiro eu tenho que ter o autoconhecimento e reconhecer na vida os momentos em que eu estou sendo orgulhosa e que eu estou sendo egoísta. Porque todos nós somos. Né? Então, se você abre um espaço para conversar sobre isso, esse tipo de coisa, não com julgamento e com normalidade, com dizer, as pessoas na oficina geralmente falam, nossa, eu pensei que só eu sentia isso. Eu pensei... Outro problema... Ionara, deixa eu só fazer um adendo. O que você acabou de falar é algo muito importante. Porque muita gente tem uma dúvida, tem um porquê, que a gente acha que é só a gente, e quando a gente solta, eu já vi isso, meu amigo é do mesmo... a gente vai ver isso, é quase com a tônica geral, né? Belíssimo trabalho. Uhum. Exatamente. É uma coisa que é geral, exatamente. Basicamente geral. E aí o Luigi, por exemplo, ele é coordenador de uns grupos mediúnicos lá da nossa casa, e ele sempre pede aos médiuns que frequentem também a oficina do sentimento. Porque uma das coisas que dá muito problema na casa espírita chama-se reunião mediúnica também, né? Então, aprender a respeitar a opinião, né? Exato. Muito bem.
o médium ter o controle das emoções, respeitar o companheiro, né? Isso tudo está aí dentro da oficina do sentimento. Trabalho super importante que tem ajudado muito os trabalhadores da nossa casa a se autoconhecer. Agora, o Ionara, a gente já tem aqui duas perguntas, já chegaram aqui, tem uns perguntadores aqui de plantão, certo? Mas eu vou colocar aqui a pergunta para você, vai aparecer aí na sua tela. Essas reuniões é só para brasileiro ou para americanos também? Ela só envolve trabalhadores e frequentadores brasileiros ou o americano nativo, de uma forma geral, ele também chega a participar ou por causa do idioma tem uma dificuldade? Não, essa é uma reunião que ainda é feita só em português, por enquanto. Certo. Aí, para responder melhor, a gente precisaria explicar para as pessoas como é o movimento espírita aqui, né? Isso aí tem que dar uma explicadinha como é que funciona aí, porque a gente já sabe de alguma coisa, mas já sabe de cor salteado, né? Que estão aí há 20 e poucos anos, 10 anos quase de casa espírita, então é um pouco diferente, né? Muito bem. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Sim. Em relação a como é o movimento aí? Não, sim. 10 anos nessa casa, né? É porque a gente abriu a nossa casa. Nós fundamos essa casa 10 anos atrás. 9 anos, né? Mas desde que nós chegamos aqui, em 1990, que a gente frequenta os centros espíritas aqui, entendeu? Viemos do Brasil... Vocês já saíram daqui espírita ou chegaram aí... Sim, já saímos do Brasil espírita. Nós viemos de famílias espíritas. Ah, que belo. Entendeu? Então, é isso. E o movimento espírita aqui nos Estados Unidos é um pouco complicado, né? Por causa da quantidade de brasileiros que tem aqui, né? Os espíritas chegam, né? Em 1990, quando nós chegamos aqui a primeira vez, porque nós voltamos para o Brasil em 93, depois voltamos de novo, mas tinha poucos centros espíritas aqui, brasileiros, principalmente aqui na Flórida e nos Estados Unidos, né? Era o quê? Uma mão cheia de centros espíritas. Hoje tem muito mais, claro. Mas o movimento espírita aqui está sempre voltado aos brasileiros, né? Porque é a maioria do público. E a dificuldade da transmissão do espiritismo, né? De passar o espiritismo para o americano, é porque o americano ele não conhece, ele não sabe o que é o espiritismo, ele não sabe quem é Kardec, ele não sabe quem é Chico Xavier, entendeu? Os místicos aqui, os espiritualistas, estão muito distantes do conhecimento espírita, né? Os espiritualistas aqui acreditam na vida após a morte, mas não acreditam na reencarnação, entendeu? Eles acreditam que, né? Eles não acreditam no conhecimento vindo dos livros, nada. Eles acham que o conhecimento vem só dos espíritos. É uma coisa muito complicada. E para você fazer essa transição para os americanos, né, são anos e anos de estudos. E eles não têm como te disse, a mania de frequentar estudos. O hábito, né? O hábito de frequentar estudos. Eles têm hábitos de frequentar palestras públicas. Mas as palestras públicas são diferentes deles, entendeu? O jeito como é feito. E também é o seguinte, uma coisa é você ver uma placa escrito Centro Espírita, vocês têm uma ideia do que é isso. Aqui o americano passa 1000 vezes, ele não tem ideia do que é um centro espírita. Ele não sabe quem é Allan Kardec, ele não sabe quem é Allan... Então, trazer o americano para a casa espírita é uma grande dificuldade, porque teria que fazer um marketing aqui gigantesco para que o Allan Kardec, Chico Xavier pudesse ser conhecido aqui. Então, você chega para o americano e fala assim, é Allan Kardec, mas quem é Allan Kardec? Eu não escutei. Entendeu? E aí, a gente faz uma ginástica danada. E o marketing que é tudo feito para brasileiro. Né? Então, as casas espíritas ficam voltadas aos brasileiros, que o brasileiro coloca no grupo do Facebook, alguém sabe de um centro espírita? Então, é assim, é basicamente como se a gente estivesse colocando aquelas primeiras pedrinhas do cristianismo primitivo, nós estamos aqui trabalhando no espiritismo primitivo. Que belo, colocando... que bom que vocês estão fazendo isso aí, esse trabalho de arrojado que vocês fazem, que um dia, quem sabe lá na frente, né,
Na próxima encarnação, de volta americano, já falando com o americano, não é verdade? Já teve aí a experiência, então fica mais fácil de enganar aí de novo, né? E nós temos assim, nós temos estudos em inglês, nós temos estudo texto em inglês, nós temos estudo quarta-feira, palestra pública em inglês. Todas as nossas palestras são traduzidas para o inglês na tradução simultânea. Né? Então, eles usam os aparelhinhos e a gente tem um bom número de americanos na nossa casa, sabe? Frequentando, né? Mas temos americanos, nós temos 3 americanos mesmos, que não foram por causa de mulher, porque geralmente assim, se ele é casado com uma mulher que é espírita brasileira, aí ele frequenta o centro. Aí leva a reboque, né? Mas esses 3 não, surgiram, né, lá na nossa casa, viram através de uma propaganda na internet, e eles hoje são palestrantes, né? Então, são pessoas que estão estudando, Então, assim, é difícil fazer o momento espírita aqui, mas não é impossível, não. Como você disse, até a gente desencarnar, a gente faz um trabalho muito, muito focado na evangelização infantil, porque a gente acredita que os jovens, né? Quem sabe eles que nasceram aqui, as crianças, eles é que vão levar esse trabalho adiante. Uma futura geração, também, né? E outra coisa também é o financeiro, né? Porque aqui tudo é muito caro, né? E não é igual no Brasil, que todos os centros espíritas, a maioria dos centros espíritas têm sede própria, né? Eles ganham a sede, ganham o terreno, constroem o centro, entendeu? Aqui é completamente diferente, né? Então, a maioria do tempo dos trabalhadores aqui, né? Grande parte dos trabalhadores do centro, eles trabalham para arrecadar fundos para pagar as contas do centro. Né? Então, esse é um outro ponto também, né, que dificulta muito a divulgação dos estudos espíritas aqui. Não, a gente, nesses contatos, a gente está vendo essas dificuldades, e como eu falei para vocês em off, antes de entrar, a gente tem colocado as nossas peças por esse trabalho que vocês estão fazendo aí, como diz você, trabalho do cristianismo primitivo, realmente né? Mas é importante, e é maravilhoso. Eu queria dar um tempozinho na oficina de sentimento de volta já, que inclusive tem até uma pergunta aqui bem interessante, e eu queria falar um pouquinho sobre a casa. Vocês já estão aí há 20 anos, vocês eram de família espírita, foram para aí já espírita, começaram a frequentar. Mas a casa é Broadway Spirit Society, né? Então, a sociedade espírita, né? Meu inglês está de Macaíba aqui, que é uma beleza, né? Pompano Beach é uma praia, né? Aí na Flórida. Muito bem. Quais os dias de funcionamento? Lógico que deve estar parado agora devido à pandemia, né? Ainda quer até bem saber como é que está por aí essa questão, mas quais são os dias de trabalho, de reunião pública, de reunião de estudo, de mediúnica, que vocês oferecem aí? Eu até visitei a página de vocês hoje na internet, muito bonito. Aqui, a gente abre 6 dias na semana, só fecha no domingo, né? 6 dias? 6 dias. Parabéns, meu amigo. Que felicidade, que coisa boa. 6 dias. No sábado, às 6h30 da tarde, é a palestra pública com a evangelização até a pré-mocidade. Na segunda-feira, é a palestra pública às 8 horas da noite com a juventude, né, de 15 anos para cima. Na terça-feira, são estudos a terceira fase dos estudos, porque nós temos aqui um curso de espiritismo que começa no Livro dos Espíritos, depois a gente passa para os livros de André Luiz, o 2º ano. No 3º ano, a gente continua no André Luiz. No 4º ano, a gente passa para o Livro dos Médiuns e o Evangelho de Mateus, e daí para frente a mediunidade. Então, terça-feira tem esses estudos, quarta-feira é reunião pública em inglês com salas de estudo de André Luiz, na quinta-feira é o atendimento fraterno e as reunião mediúnica,
certo? Na E na sexta-feira? sexta-feira tem o tratamento magnético, de passe magnético, e na segunda-feira também tem o passe magnético às 6h30 da tarde, e na sexta-feira, às 8 horas da noite, tem o passe magnético. Sim. E nas 7 horas da noite, na Não. sexta-feira, antes do passe magnético, nós temos também cirurgias espirituais, nós temos 2 médiuns que incorporam os médicos e fazem a cirurgia espiritual uma vez por semana. Muito bom. A evangelização tem 2 partes. Tem no domingo, se não me falha a memória, e na segunda-feira. No domingo até... Não. Não. Sábado. A evangelização é no sábado, às 6h30 da tarde. São 5 salas de evangelização por idade. Aí tem quantas 4 crianças salas. hoje? São quantas crianças entre a infância e a juventude, mais ou menos? Nós temos Entre a infância e a juventude, a gente deve ter umas 65 crianças. 65? Sim. Parabéns, maravilha. Tem muita casa aqui que não tem esse número todo de crianças na evangelização, que para mim é o departamento mais importante. Você quer manter uma casa espírita, invista no bom sentido na evangelização. E são Exato. quantos trabalhadores que trabalham diretamente na casa? Porque é aqueles flutuantes, né? Mas estão ali mais precisamente na casa. Estamos hoje com quantos trabalhadores? Trabalhadores fixos entre 60 e 75. Meu amigo, meus parabéns. Aqui Que felicidade. Aqui a gente puxa muito o trabalhador a se envolver na casa e pegar um trabalho e pegar ele e levar para frente. A gente incentiva as pessoas aqui bastante no trabalho. Certo. Eu vi também um negócio de música aí. Não tem um grupo de música aí com vocês? É que eu vi, eu pesquisei, amigo. E olha, eu tenho uma filha que é de música e de arte, né? E a gente gosta muito da arte, espírita como forma de divulgação. E aí, como é o nome desse pessoal da arte? Como é que se desenvolve? Qual é o dia? É o BSS Harmony, né? A BSS Harmonia. Eles cantam nas palestras públicas, antes das palestras públicas, e fazem shows avulsos nos lives, né? Eles começaram, né? Porque o Marcelo começou sozinho mais ou menos há uns 3 anos atrás, e agora tem a Daniela e a Thalita. São os 3 juntos que estão aí fazendo grande sucesso no mundo espírita, com músicas próprias. No mundo espírita e dos espíritos também, viu? Sim, claro. Eles, nessa pandemia, alguém ouviu eles, que eles cantam ao vivo também, na nossa página do Facebook. A reunião pública começa às 6h30, e quando a gente fechou o centro e começamos a fazer só lives, eles também falaram, nós não vamos deixar de cantar, não, a gente vai cantar online. E aí vários centros contataram eles para fazerem lives também. E eles têm feito bastante lives também, porque eles cantam em inglês, eles cantam as músicas de autoria deles, que é muito interessante, que as músicas vêm escritas pela espiritualidade, são músicas de letras. Os médiuns trazem as letras e eles colocam as músicas. É um trabalho bem bonito que eles estão fazendo. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou colocar e depois eu quero falar sobre um que vocês não me falaram que tem na casa, que eu acho que vocês devem ter esquecido. Mas aqui tem uma pergunta do Sérgio, de Pium. É uma praia, quando vocês vierem aqui ao Brasil, quiser... Não é uma praia, é perto de uma praia, mas é um lugar muito gostoso. Nessas oficinas participam família, exemplo, esposa, pai, filho, mãe. A família, de uma forma geral, chega a participar para que dentro desse contexto da família você possa discutir tudo isso que você falou tão belo? Sim, está todo mundo convidado, né? O convite é feito para a casa inteira. Então, às vezes a gente tem mãe e filho, às vezes a gente tem marido e mulher, tem vários assim, marido e mulher que vão, né? Que são frequentadores assíduos, né? É muito comum a família estar presente. Embora, às vezes, a mulher gosta mais, às vezes outra família, o homem gosta mais, mas é muito comum ter marido e mulher, mãe e filho. Claro que tem que ter uma certa idade para frequentar, né? Geralmente são adultos que vêm, mas é muito comum, sim.
Maravilha. E isso tem, nessas oficinas em que chegam a esposa e o filho, o marido, a família de uma forma geral, nessas oficinas, eles têm conseguido solucionar essas problemáticas que muitas vezes surgem no meio familiar? Você tem visto bons resultados? Tem dado bons resultados essas possibilidades? Sim, as pessoas que frequentam, elas falam, olha, mudou minha vida, eu consigo muito mais entender. Embora quando o casal vai a primeira vez, às vezes eles não estão bem, um fica cutucando o outro o tempo todo para falar isso aí é para você, né? A gente finge que não vê, né? E continua, né? Mas os depoimentos das pessoas que frequentam mesmo é muito positivo, sabe? São pessoas que conseguiram até resgatar casamentos que não estavam bons. Porque a gente aborda temas que muita gente tem vergonha de falar, como, por exemplo, ciúmes, né? Então, você dá um espaço ali para as pessoas falarem dos ciúmes. Como ela não pode falar do marido e nem o marido dela, que só pode falar dela, né? Então, isso facilita da pessoa dizer assim, Eu olha, achei muito interessante esse negócio de falar só de mim, não ficar falando isso. Isso faz um vetor muito interessante, um foco, né? é, Não é um pode falar, você foco. fala, não pode falar do marido, só pode falar dela. Conclua, por favor, É, desculpa interromper. é. Mas é exatamente isso. Você pode falar de você, então geralmente você vê uma pessoa que tem um marido muito ciumento, ela dizer, ai, os ciúmes do outro lado também, para quem sofre os ciúmes, a gente sente isso, a gente sente aquilo. E aí vão ser colocados lá situações que são situações do dia a dia de todos nós. E aí as pessoas, a gente vai conversando naturalmente sobre essas situações. É muito importante a pessoa que está coordenando esse trabalho não ser uma pessoa julgadora e não ser uma pessoa que queira trazer soluções rápidas para um problema desse, entendeu? Então, assim, você escuta e fala assim, olha, mas qual o sentimento que isso gerou em você? Né? Como é que você acha que isso pode ser trabalhado assim? A gente dá assim, olha, se você talvez olhasse desse ângulo, né? Talvez você conseguiria ver de uma forma diferente. Como é que seu marido, se ela está falando de uma coisa, como é que você acha que o seu marido enxerga esse Essa possibilidade. sentimento, né? Então a gente está procurando sempre falar de sentimento. Eu até troco, às vezes a pessoa fala assim, eu penso, aí eu falo assim, vamos falar daquilo que você sente, não do que você pensa? Vamos falar assim, eu sinto isso? Porque aí faz a pessoa entrar mais para dentro. Né? Maravilha. Temos uma pergunta aqui do Roberto, chegou agora. Quantas pessoas participam dessas oficinas? Ele colocou aí dessas oficinas, mas é uma oficina só, não são diversas, não. É só uma vez por mês, né? Que você me falou lá no início, se não me falha a memória. Olha, o público da oficina, ele é assim. Tem oficina que eu faço, que aliás eu adoro, que não tem acontecido muito, de ter 7 pessoas. Não tem problema, a gente trabalha ali aquele grupinho. Mas tem oficina que são 30, tem oficinas que são 35. Não é um trabalho ideal para você ter multidão de gente. A melhor coisa é você ter ali sentado numa roda grande, né? Mais ou menos, no máximo 30 pessoas, para você conseguir trabalhar as dinâmicas que precisam ser trabalhadas. Se tiver muita procura, aí no caso eu sugiro de fazer mais do que uma vez, né? E ir juntando grupos específicos. Agora, essas oficinas, vamos supor, eu vou participar de uma, aí no próximo mês é a mesma coisa, ela tem uma sequência, ela tem um início, meio e fim, ou como é que ela funciona nessa dinâmica do roteiro de trabalho? Quem faz o roteiro sou eu. Então, eu faço pré-estabelecidos todos os anos temas que eu tenho que trabalhar. Mas se eu vejo a necessidade do grupo para trabalhar um tema específico, eu chego na próxima semana e falo assim, olha, então hoje nós vamos
conversar sobre a autoestima, por exemplo, né? Então, aí a gente vai trazendo, são temas que a gente sempre trabalha, né? Mas sempre é algo diferente, porque imagine que quando você tem a participação das pessoas em relação a certos temas, né? Nunca fica igual. Então, você pode trabalhar, por exemplo, eu posso trabalhar uma vez por ano dentro da oficina autoestima, que quando eu volto a trazer a autoestima, é como se eu estivesse fazendo uma nova oficina. Sei como é que é. Muito bem. Luíde, você falou, e eu fiquei muito feliz, da Carla trabalhar 6 dias na semana, e tem a medicina da alma, né, com 2 médios. Mas a desobsessão, tem reunião da desobsessão, a reunião... Tem. Reunião mediúnica de desobsessão, sim. Nós temos reunião de desobsessão na quinta-feira, e nós estamos abrindo mais grupos, né, que vai ser aberto na terça-feira e quarta-feira. A nossa reunião de desobsessão na quinta, ela está ligada ao atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece durante as 7 e 8 horas, 8h30, e a reunião mediúnica vai de 8h30 até 10, 10h30. Mas é presencial ou é privativa a desobsessão? Privativa. A gente pega os nomes dos atendidos das pessoas no caderno, né? E os seus, só os nomes, e é levado à reunião mediúnica. Lá são lidos os nomes e 80% das vezes da reunião, a espiritualidade maior trabalha aqueles casos ali, casos relacionados àquelas pessoas, né? 20% do tempo são trabalhos feitos em outros lugares. Na região em que vocês estão agora, são quantas casas espíritas que fora a casa de vocês? Então, fora a casa de nossa, são 1, 2, 3, 4 casas espíritas. Não, 5. 5 casas espíritas. 5 casas. Então, a cidade tem quantos habitantes? Só para a gente ter uma ideia. Não, a nossa cidade, Pompano Beach, tem 1 milhão de habitantes, mas... É uma Natal? Pompano Beach ela é uma cidade bem grande, espaçosa, mas aí em Pompano Beach tem o nosso centro. Mas em Margate, que é uma cidade do lado, tem... É porque as cidades aqui, você não, nessa travessa... É igual bairro. É igual bairro, entendeu? Certo, entendi. É igual bairro. Então, na região aqui, a nossa está em Pompano Beach, a outra está em Margate, que é outra cidade. Aí tem mais 2 centros em Boca Raton e outro em Del Rey. Que são cidades... E uma em The Field. Um em The Field. São cidades uma ligada na outra. Entendeu? Mas no cômputo geral, são 5 centros que existem nessa região aí que vocês estão. Assim, aí você pode descer mais 40 minutos para o sul, tem mais 3 casas, tá? E indo para o norte tem Orlando com mais 4 casas, que são 2 horas daqui. E 1 hora daqui tem mais uma casa, que fica, né, em Porto São Lúcio. Então, num raio de mais ou menos 3 horas, nós temos aí mais ou menos uns 12 centros espíritas. Tá ótimo, lindo e maravilhoso. Esse tema que você vai fazer na reunião, vamos supor, na oficina, você lança para o público, seja de 7 pessoas, seja de 30, como você falou, que é o máximo, né? Eu acho que 15, 20 pessoas para dialogar assim seria ideal, mas tudo bem. Você lança o tema antecipadamente ou é na hora para os participantes? Ou você diz, olha, a próxima reunião a gente vai trabalhar a ansiedade, já deixa a pessoa ansiosa, ou isso é colocado na hora? Como é que você trabalha essa dinâmica? Eu coloco na hora. Deixa eu te falar o porquê. Porque a pessoa fala assim, as pessoas têm mania de falar assim, ó, porque como a gente não se enxerga, então, se eu vou falar, por exemplo, do tema inveja, né? Vamos falar sobre a inveja. Então, aí o que acontece? Quem é que se declara invejoso? Eu não preciso ir na oficina não, porque eu não sou invejosa. Entendeu? Aí, quando você chega lá para trazer a inveja como uma coisa natural do ser humano, que todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? Como é que você descreve? Como que você sente a inveja? O que você acha que ela é? De onde ela vem? E aí eu não digo o tema, eu chego lá e falo, hoje vamos conversar sobre isso. E
não é uma coisa assim, que só... Não é um monólogo, não é uma palestra, sabe? Por exemplo, eu posso começar dizendo assim, o que você acha que é a inveja? E deixar a pessoa abrir um diálogo, entendeu? Eu acho que é isso. Existe... Aí depois eu começo a falar, e como é que você sente isso? Quais são as sensações físicas da inveja? A pessoa ela assusta, porque ela começa a buscar dentro dela como é que ela sente a inveja. Talvez ela fisicamente, isso é muito importante, porque tem uma coisa física, né, que ocorre na gente, né? Exato. E daí você vai levando o tema e vai levando as pessoas a se abrirem, a conversarem, a confiar no grupo, a compartilhar certas coisas, né? E assim vai. Muito bem. Nós já estamos aí a 5 minutinhos do final do nosso programa, mas eu fiquei não só satisfeito, mas fiquei super satisfeito com essa oficina que você me ensinou. Lindo, acho lindo, muito bonito esse trabalho aqui. Vou tentar, lógico, que conversando com você, pegar mais informações para que a gente possa, porque o que é bom a gente tem que realmente copiar e botar para frente, porque isso é a semente, aquele negócio da semente que Jesus já falara. Deixa eu só... E como é que está aí a reclusão? Graças a Deus, não foi muita gente que sofreu com Covid, está tudo bem? Como é que está a sua família? Está todo mundo bem, com saúde? O pessoal do grupo, os trabalhadores, está todo mundo dentro dos conformes, só recolhido mesmo em casa, mas o resto está tudo maravilhoso? Olha, aqui nós tivemos algumas famílias que ficaram doentes, né? Mas nada sério, graças a Deus. A gente está em contato com as famílias, dando suporte e tudo. Mas a Flórida hoje é o epicentro do Covid no mundo, né? Se você sabe. Então, muita gente ficando doente, os hospitais estão lotados, né? Cada dia chega telefonema, text messages, falando, fulano está doente, isso e assim por diante. Mas lá no centro nós demos sorte. Não muitas famílias ficaram doentes. Algumas somente, poucas, tá? Mas nada sério. Até hoje nós não tivemos ninguém muito perto nosso que faleceu desse vírus. E a nossa casa está fechada, a gente decidiu fechar e fazendo suas palestras online, e está todo mundo recluso, o pessoal está saindo para trabalhar, mas o grande problema disso é trazer as pessoas para o centro e ficar num ambiente fechado, né? Lógico. Ambiente fechado que é o problema, entendeu? Então... Mas nós estamos trabalhando com a cantina ainda, as pessoas vão lá para pegar a comida. A gente faz a comida e entregamos na porta. A gente tem ainda o trabalho do Garage Cell, né? Tem como é que chama? O bazar, né? Que a gente continua fazendo uma vez por mês, entendeu? A gente continua fazendo. E as palestras a gente não faz de casa, porque nós temos um sistema de transmissão, inclusive gostaria de convidar vocês para conhecer esse sistema, que é na nossa página do Facebook, Broward Spirit Society, ou no Facebook mesmo. Ou no YouTube. Ou no YouTube, né? E aí vocês vão ver as transmissões que são feitas ao vivo, direto do centro para casa. Certo. Quais são os dias das lives, dos estudos ou das palestras? Sábado, 6h30 da tarde, que aí seria... Sim, continua naquele mesmo horário que vocês faziam. Sábado, 6h30, não é isso? Isso, segunda-feira às 8 horas da noite. E quarta, inglês, às 8 horas da noite. Então, muito bom. Então, é só acompanhar pelo canal do Face de vocês, que eu visitei, achei muito interessante, muito bonito. Agora, eu queria fazer uma proposta. Como é o nome do cantor e da cantora? É o BSS Harmony. É o Marcelo, a Daniela... E a Thalita. Se você puder passar, eu vou fazer um programa domingo, dia 16, com a arte musical. Uhum. Se vocês puderem falar com eles, permitirem que me passe o telefone, para a gente combinar para fazer também, para eles participarem aqui, seria seria muito interessante, muita felicidade para a gente também ver o pessoal da arte aí, norte-americana, fazendo nos Estados Unidos. Então, veja com eles como é que está a agenda, certo? Se não puder ser dia 16, com certeza, outro dia poderá ser. Eu quero agradecer aqui. Olha só,
Nós temos aqui, aí está aí na tela, o seu Wilson José Horta, lá de Recife, Pernambuco. Aí nós temos aqui nossa irmã Maurícia, de João Pessoa, né? Nosso irmão Fueiro de Quintal, de Minas Gerais. Pensa no Minas, aí da sua terra aí, meu amigo, lá de Minas Gerais, de Santa Luzia. Né? E o nosso irmão Deus, de São Paulo, nosso cadeira cativa, e Marineide Soares, aqui do Rio Grande do Norte. Então, a turma aí toda ligada, vibrando com essa oficina. E Genil, minha amiga Genil, da Solidariedade, aqui de Natal, bandeirona aí do Brasil. Essa daí não parou, acho que o trabalho dela não parou. Ela tem um negócio da Casa Maria Santíssima, é uma trabalhadora indo e voltando, certo? Esse pessoal tudinho vibrando aí com vocês. Então, meus amigos, agradecer demais a presença, pedir a Ionara que possa fazer a prece, e veja com os meninos e me dê um retorno, por gentileza, eu vou agradecer muito se vocês puderem fazer essa gentileza de me ligar aí com o pessoal aí da arte. Eu vou ficar muito feliz, muito obrigado. Mas só se eles puderem mesmo, tá? Tá bom, eu te mando o contato dele e aí você entra em contato com ele, tá bom? Maravilha, muito obrigado. E agora nos brinde, depois da oficina de sentimento, nos brinde com a prece. Vamos então agradecer a Jesus por esse momento, por essa conexão, por essa conversa fraterna entre amigos do mesmo ideal. Possamos a cada dia nos conectar mais, estarmos mais unidos com a proposta da doutrina espírita, com a proposta de Jesus. Lembrando de que a distância não nos afeta, não pode nos parar. Nós podemos transcender para todo mundo e estarmos conectados com os espíritos do amor, com os espíritos do bem. Buscando essa conexão com eles, através do nosso sentimento, nesse momento, abrimos o nosso cardíaco, abrimos o nosso peito para agradecer e, ao mesmo tempo, fortalecer esses laços que nos unem. E que agora, através dessa conversa, esses laços possam ser ainda mais fortes. Que a gente possa se lembrar junto do propósito da vida e do que nós viemos aqui fazer, sem distração com o materialismo e com muito foco em nos transformar, em sermos pessoas melhores e abraçando cada vez mais a nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Adorei a questão do laço, que eles possam ser bem fortalecidos. E veja aí a sua agenda. Eu sei que vocês são muito ocupados, mas veja aí a agenda. Quem sabe em setembro a gente faça um outro programa. É só dar uma olhadinha na agenda que a gente vai se comunicando. Muito obrigado a você, Luiz, muito obrigado. Fiquei felicíssimo pelas 6 dias da casa. Olha, pense numa alegria grande. Medicina da alma, desobsessão, o trabalho que vocês estão fazendo aí é maravilhoso. Muito boa noite, muito obrigado por todas essas informações lindas, que eu vou ficar muito feliz a noite todinha só curtindo isso aqui. Muito obrigado. Voltamos muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Obrigadão, meninos. Até mais. Felicidades.